Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do podcast Consciências Negras UFO. Hoje nós temos um programa muito especial. Temos aqui um doutor, professor da Universidade Federal de Uberlândia e uma doutora dos movimentos sociais e professora também da educação básica. Que alegria, Mara, poder começar com essas duas pessoas tão ilustres no nosso podcast. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Antônia, doutora Antônia. Mara, que bom novamente estar aqui sentado contigo, debatendo, dialogando sobre esse tema tão necessário e tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Olá, Rafael. Olá, Antônia. Seja muito bem-vindo. Para começar, eu acho que nós vamos sair um pouquinho desse contexto universitário, currículo, Lattes, mas eu quero saber um pouquinho de vocês. Eu acho que o público vai gostar de saber quem é Antônio, o que traz, quais foram as experiências que foram moldando para Antônio estar aqui. E do mesmo jeito, Rafael, que experiências vieram, quais as narrativas que cruzaram seu caminho para chegar hoje o Rafael aqui nesse momento e estando com a gente no Consciências Negras. Bom, então eu sou Antônia, gosto de dizer que sou Antônia Aparecida Rosa, por conta que dentro dessa trajetória, em algum momento de minha vida, eu tive necessidade de dizer isso, né? Que quando uma pessoa me interrogou, lógico que sempre uma pessoa que não acredita na nossa história de povo preto, me dizendo quem é você, né? Quem é você? Uai, eu sou Antônia, mas quem é você? Qual é o seu sobrenome? Então agora eu sempre digo, eu sou Antônia Aparecida Rosa com muito orgulho. Né? Eu sou nascida em Uberlândia, nasci num seio congadeiro, então eu sou uma pessoa basicamente nascida e criada, como dizia minha avó, no seio da cultura afro. E nascida também para ser um educador. Então, assim, eu ouvi uma ideia, uma premonição, uma proposta de minha mãe, de que eu seria professora. E aí isso foi criando no meu inconsciente ou consciente, ou do desejo, por conta de que, a partir desde esse nascimento, eu amo cultura e educação. Então eu sou pedagoga aposentada pela Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, sou congadeira, né? Então desde que nasci, carnavalesca. Então eu perpasso por várias áreas da cultura afro-brasileira. Sou atualmente, né, com muita honra, recebi o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal de Uberlândia, título que me fez muito, 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 muito honrada por conta do respeito da trajetória, né, de minha vida. Já fui superintendente da igualdade racial em Uberlândia, coordenadora do Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais, também na educação de Uberlândia. E, então, por esses caminhos da educação e da cultura, tenho tentado buscar trabalhar com o que está na proposta do projeto, com as consciências negras, valorizando as pessoas da base para trazer o que é possível de trazer dessa valorização. Muito bom, obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Rafael Augusto. Antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer estar nessa mesa com pessoas ilustres, professor Helder, professora Mara, doutora Antônia. É um prazer muito grande poder compartilhar da minha trajetória com vocês. Meu nome é Rafael Augusto, eu sou professor doutor em Engenharia Elétrica, então trabalho no departamento da Universidade Federal de Uberlândia, e paralelamente eu também sou produtor musical e músico instrumentista, né? Então estou aqui para trazer um pouco dessa minha história híbrida, né, da arte e também das ciências exatas, né? Explicar um pouquinho do como que eu cheguei aqui. Tô um pouco nervoso. Beber uma água. Fica à vontade, Rafael, porque é de fato um grande desafio às vezes, a gente falar da gente mesmo, a gente falar das nossas trajetórias, da nossa história, porque é uma história sempre carregada de muita beleza, de muita força, mas de muitos desafios. E você, Rafael,
é uma das pessoas que transitou por muitos lugares. Inclusive, este é o tema do nosso episódio. Quais os lugares que a pessoa negra chega? Onde nós queremos chegar? O Rafael, o professor Rafael, ele como engenheiro e músico, ele transitando nesses dois lugares, da música e da engenharia, parece que não é tão comum assim, né, doutora Antônia? É um músico, engenheiro, professor de engenharia, que tem uma experiência internacional importante e que está aqui falando de si e com coragem, porque a gente tem que ter muita coragem para se empoderar e falar da gente mesmo, como a Antônia há tão pouco falou e falou tão bem. Mas me fala um pouco, Rafael, ainda nessa perspectiva desses lugares, cultura, engenharia, ciência e arte. Como é isso? Como que você vê não só a sua negritude, mas a negritude nesses dois lugares, nesses dois espaços? É sabido, talvez, que a Universidade Federal de Uberlândia, lá na faculdade que você atua, não é ocupada, em sua maioria, por pessoas negras. Porque isso não é a realidade da universidade como um todo, não só da faculdade que você atua. Mas me fala um pouco, no campo da cultura, no campo da universidade, no campo do seu trabalho, como é que é se enxergar nesses dois universos que não são antagônicos, que se enriquecem e se complementam, mas que não necessariamente é da cultura de todas as pessoas. Fala um pouquinho pra gente. Por vezes, quando a gente olha para a própria história, é difícil sintetizar, né? A trajetória que a gente passou, muitos momentos, muitas dificuldades e conquistas também, né? Então, ao falar da gente mesmo, a gente às vezes até se perde um pouco, né? Ainda mais ocupando lugares, digamos, de exclusividade. Como você comentou, na engenharia elétrica, por exemplo, eu sou um dos poucos docentes negros que tem lá. E como eu disse, eu atuo também na produção cultural, na música instrumental, né? Mais especificamente com a parte de música de concerto, né? Música erudita, né? Que muitos falam. Também é um lugar completamente excludente, né? Então, nessas posições que são antagônicas a princípio, né? A gente pode pensar que são antagônicas, mas não acredito que seja. E como uma pessoa negra, né? Como um corpo negro nesses lugares, realmente tem situações que a gente se encontra meio que solitário, né? Ainda, mas a gente tem a esperança que isso mude, né? Então eu tenho essa trajetória aí meio paralela, né? Da questão, né? da arte, né? Da cultura e também das ciências exatas, da engenharia, né? O que é, às vezes, difícil de conciliar, né? Mas é o que traz também um pouco de equilíbrio, acredito. Uhum. E no campo da cultura também você encontra grandes referências negras em termos de representação. Você é um flautista, é isso? Isso. Eu sou músico instrumentista, como eu havia dito. Eu toco flauta doce e também fagote barroco. São instrumentos de música de concerto, de música erudita, né? E são instrumentos históricos, né? Então, esses instrumentos que eu tenho expertise são instrumentos que são réplicas de instrumentos que existiam no século XVII, XVIII, né? Então, realmente é um nicho bem específico da música de concerto. E é realmente um lugar que tem muito poucas referências de músicos negros, né? A gente, quando pensa no músico negro, a gente pensa na música popular, né? A gente pensa na música afro-brasileira, mas, né, outros nichos, a gente também encontra muito bons instrumentistas, né? Aqui em Uberlândia mesmo, a gente tem excelentes instrumentistas, né? Da música de concerto e também cantores, né? Só que quando se pensa no artista negro, né? À primeira vista a gente só pensa realmente no pagode, no samba, né? A gente pensa na capoeira, culturas, né? Que à primeira vista são culturas afro-brasileiras mesmo, né? Então eu tenho um trabalho que eu acho muito importante, de tentar disseminar e trazer o conhecimento, né, da população aqui de Uberlândia região, que nós temos muitos músicos muito bons aqui, da música de concerto, que a princípio são invisibilizados. Muito bem. Uau. Uau. Um engenheiro falando tão bem de música e de uma música, como ele disse, rara, com um instrumento que não é tão comum, como fagote, como alguns instrumentos que você maneja. Sabe o que eu fui pensando? O quê? A Me conta. riqueza de trajetória, que Sim. cada um traz a sua vida, a sua experiência. E aí, Rafael, olhar pela trajetória, o orgulho, porque você, enquanto fala, seus olhos brilham ao falar do instrumento, ao falar do trabalho, e isso acho que é a nossa riqueza, né? E aí, de trajetória, Antônia, você tem ali um espaço, uma trajetória, nos movimentos sociais, na Congada, que é um lugar que foi de resistência, de movimento, e algo que a universidade demorou
para aceitar, para admitir, para reconhecer. Como que você vê o Brasil hoje? Nós avançamos? Ou a gente está trocando uma coisa por outra? Ou realmente nós estamos seguindo em linha que sabemos onde nós queremos chegar? Ou estamos esbarrando ali em empecilhos? Bom, eu acredito que avançamos, né? Avançamos, temos muito caminho a percorrer, muito, tem muita coisa, porque foram mais de 300 anos de processo de escravização. E aí, para a gente ir aí num processo de liberdade que não existiu. Então, são muitas mazelas deixadas no decorrer desse caminho histórico, né? Então, mas através da luta de nós, enquanto pessoas negras, como nós que estamos nessa mesa, né? Através de um trabalho como esse, de mostrar as consciências negras, que a gente teve esse avanço. Então, desde Zumbi até cada um de nós que está nessa mesa, houve sim um avanço nesse país, mas não um avanço desejado, mas um avanço trabalhado por nós, né? Temos leis que nos contemplam, e a grande dificuldade que eu vejo é da efetivação dessas leis. Então, cada detalhe, cada lei, na busca da valorização do povo preto, o que a gente esbarra quase sempre é no desejo no desejo da sociedade, quase que como toda, que esses avanços não possam fluir. Então, aí o que acontece no momento de efetivar a lei? Vamos efetivar a lei de cotas. Ai, mas aí que dificuldade, o tanto de pessoas querendo dizer que isso não vale a pena, ainda coloco isso na cabeça, principalmente da nossa juventude negra. Olha, não vale a pena, você está sendo diminuído. Então, assim, não se traz esse processo histórico para a discussão. Então, houve sim vários avanços, nós tivemos vários avanços, mas a gente tem muito ainda a conquistar. Né? Temos muito a conquistar, precisamos muito de sair da periferia, precisamos muito de estar nas universidades, precisamos muito de estar num trabalho com mais dignidade. Então, há sim avanço, mas há também necessidade, muitas necessidades ainda de avançar. Helder, eu vejo que nós estamos aqui diante de duas pessoas referências aí, e de pensar, enquanto Rafael, engenheiro e músico, Antônia, engajada ali nos movimentos sociais, na Congada. Então, eu entendo que as pessoas negras, elas podem e estão em vários territórios ao mesmo tempo. Claro. E aí, então, Rafael, me conta, como é que é um homem negro ser engenheiro, ser músico, nesse espaço dialoga, ou tem momento que o Rafael é meio fragmentado? É curioso, realmente. Muita gente pergunta como que é. Você vê em mundos que parecem tão diferentes, né? A princípio parecem, como eu disse, que são antagônicos, mas no fim eu acho que é o que traz um pouco do equilíbrio, né? Eu acho que a gente usa, uso muito da metodologia ali das ciências exatas, da engenharia, né? A matemática está muito presente na música, né? E vice-versa. Se a gente também ficar muito preso, né? No mundo ali dos números, por exemplo, eu acho que a arte me ajuda também a trazer esse equilíbrio, né? Então as duas coisas eu acho que se complementam no fim das contas, né? E é justamente o que me traz um pouco de, não sei, qualidade de vida, né? Do bem viver. Eu acho que todo mundo precisa da arte, né? Eu acho que todo mundo, por mais que às vezes não trabalhe com a arte, mas ninguém vive sem, né? Sem arte, sem cultura. É o que faz parte da nossa identidade, né? Enquanto sociedade, enquanto povo preto. Então, acho que realmente é indissociável. E trabalhar com isso realmente um prazer muito grande, né? E eu, na trajetória, eu vi essa necessidade, né? De trazer isso não só como um lazer para mim, não só como uma ferramenta, né? De ter uma boa qualidade de vida, um bem-estar, mas também uma ferramenta bastante potente de trazer, né? Tentar trazer a igualdade, né? Uma ferramenta, a arte, a cultura, a música, para isso, para promover justamente essa igualdade, justamente o que a gente está falando aqui, né? Da igualdade, principalmente racial, né? Então, em trazer visibilidade a essas culturas, né? Que são subvalorizadas, que são invisibilizadas, né? Então, acho isso bastante importante. Rafael é mais arte
ou mais engenharia? É mais fagote ou mais números? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas agora, se eu fosse ter que escolher um, você não vive sem. Eu acho que eu não vivo sem a arte, não. A arte e a cultura, eu acho que eu não conseguiria viver sem. Nesse momento, eu acho que não conseguiria. Faz parte da nossa essência, não é? Faz parte, com certeza. Nossa, e aí eu vejo a Antônia, uma mulher que, de toda essa potência, eu amo chamar a Antônia de doutora Antônia, porque é importante, doutora Antônia, você nesse lugar que representa muitas vozes, muitas pessoas, uma família linda e grande, que é a sua família, e que também atua na Congada, ou seja, na arte, como disse ali o Rafael, na cultura, como disse o Rafael. Eu queria que você falasse um pouco da Congada, desse lugar da Congada. O que a Congada ensina e nos ensina enquanto povo negro, e não ensina apenas para o povo negro, mas ensina para a sociedade, que às vezes a universidade, a escola, não está conseguindo ensinar. Como que a Congada tem contribuído para o desenvolvimento das consciências negras aqui em Uberlândia e na região? Eu vejo que a Congada ensina principalmente resistência. Né? Nós estamos resistindo como os nossos ancestrais resistiram. E nessa resistência, a gente então tem aprendido a importância de valorizar essa ancestralidade. Nós estamos vivenciando situações assim muito rústicas, situações que já poderiam ter sido superadas quando se diz sobre Congada. E aí a gente vê que existe uma concepção social de querer mostrar mais o que que a sociedade acredita que não é bom, né, do que a lindeza, a representação da tradição. Então, na Congada, a gente tem todos os valores, e são todos mesmos, os valores dos nossos ancestrais, os valores do nosso povo que veio trazido obrigatoriamente para esse país. Então, nós temos os valores da circulariedade, em que a gente trabalha, a gente dança em círculo, a gente vivencia em círculo, a gente conversa em círculo, a gente troca as nossas histórias em círculo. A gente valoriza a questão da musicalidade. A música é a essência do que a gente quer dizer. A gente conta a nossa história através da música. A gente conta as nossas lamentações, a gente faz as nossas lamentações, mas também faz os nossos louvores e apresenta as nossas vitórias. Então, se a gente até, sendo da educação também, a gente até fala, se um professor desejasse trabalhar só com as músicas do Congado, né, os hinos que tem no Congado, ele conseguiria trazer a real história do povo negro desse país. Então, além dessa questão do trabalho em circo, musicalidade, a questão de cuidar, nós temos muito no Congado a essência do cuidado. A importância de cuidar um do outro, né? O Butu, eu não posso estar bem se você não estiver bem. Então, os valores civilizatórios da cultura africana e da história do povo africano, elas estão muito bem representadas no Congado. Antônio, eu fico emocionado de te ouvir. Muito emocionado. Até porque a gente está vivendo um momento muito difícil nas Congadas, dos ternos, nesses últimos tempos de ataques. E a Congada é ataque ao povo negro. Sim. Isso é muito pesado. E a Congada, apesar de ela trazer a força da cultura negra, ela não é só para o negro. É para todas as pessoas. Se você puder ainda falar um pouco sobre isso, sobre essa Congada como resistência, porque ela nos ensina a circularidade, ela nos ensina o diálogo, ela nos ensina o respeito, e isso ensina para a universidade, isso ensina para as escolas, isso ensina para a sociedade como um todo. Sim. Agora, por outro lado, tem uma sociedade que também resiste à cultura africana, à cultura negra, ou ao negro ocupando os espaços, que é o tema da nossa discussão. Como que essa Congada tem lidado com essas questões, com esses ataques, que por vezes até dificultam o movimento ou dificulta a manifestação artística, cultural,
do povo negro aqui em Uberlândia e região? Então, a gente tem usado como forma de resistência também, né? A gente continua estando lá. Você não me quer aqui, mas eu estou aqui. E você vai conviver comigo aqui. É como nós na sociedade. Você não me quer nesse espaço, mas esse espaço não é seu. Esse espaço é nosso. Então, a gente tem feito isso através dessa resistência e de estando ali mesmo sendo, observando a rejeição de não podermos estar. A gente tem vivido isso também de forma jurídica. Né? Uhum. Nós também estamos buscando resolver as questões de forma jurídica também para demonstrar que não é a bagunça que estão querendo dizer que é. Né? Então a gente tem trabalhado também com as questões jurídicas. E a gente tem trabalhado também através da nossa força. Sabe? Essa força ancestral que nos move, essa força ancestral que nos trouxeram até aqui, que mantém a gente aqui, então a gente faz isso através da nossa força e da nossa união. Então nós denunciamos, é outra coisa, a gente denuncia. Uhum. Né? A gente denuncia, a gente não se cala. Uma forma de resistir é não se calar. Então a gente denuncia em diferentes espaços. Né? Utiliza as redes sociais, utiliza os meios de comunicação para denunciar. Não é para mostrar o que aconteceu, para apontar, mas para poder levar uma reflexão. Enquanto a gente demonstra o que está acontecendo, a gente leva as pessoas e cada um tem sua opinião. E a gente, infelizmente, encontra muitas pessoas com opinião dos que estão contra, dos que jogam dejetos humanos, que jogam o ovo, mas a gente também, com muita glória, a gente encontra muitas pessoas que dizem não. Eles vão continuar, é muito belo, é importante, nós precisamos, como o Rafael colocou, a arte e a cultura são fundamentais para a nossa sobrevivência. Tanto é que a gente, na pandemia, de que a gente sobreviveu estando lá sozinho? Ouvindo a arte e a cultura apresentada pelos nossos grandes. E aí, através disso, a gente teve mais força para resistir. Quantos de nós não ficamos assistindo um vídeo e aí conversando com a gente mesmo e soltando a voz, né? Então, assim, nós da Congada, a gente ficou assistindo os vídeos, né, e retomando nosso processo histórico. Então, a gente continua, principalmente através da resistência, mas também nunca esquecendo da denúncia. A gente tem denunciado. Exatamente. Forte. Olha, eu fiquei emocionada também, Antônio, quando você fala da música, né? Que essa música eu canto, essa música manifesta, e o Rafael tá falando, eu não fico sem a música, vou escolher então aqui a cultura, aqui a arte, né? E é tão importante reconhecer isso, que faz parte, eu penso nas crianças, o reconhecimento de identificar que aquilo é tão necessário, tão importante, que, assim, basta uma reflexão, né? E aí, Rafael, você teve uma experiência, ali uma formação internacional também. Estando desse outro lado, ao olhar para o Brasil, teve alguma coisa que você, depois, quando chegou aqui, que você reconhece ou fica mais nítido essa percepção, estando do lado de fora e depois retornando? Com certeza. Eu estudei na França, né, um período acadêmico. Então a gente, quando sai do país, e nessa condição também de morar fora, realmente, não como turista, mas para morar, a gente transforma completamente a visão do nosso próprio país, né? E eu vejo isso não só no meu caso específico, né, pessoal, mas também muitas pessoas próximas, que passam a valorizar muito mais a própria cultura, né, a nossa cultura brasileira, quando sai, né? A gente vê que os estrangeiros valorizam muito mais a nossa cultura, às vezes, do que nós próprios, né? E a gente, às vezes, não tem essa noção, né? Então, a música brasileira, né, a música afro-brasileira, que é realmente o que representa o Brasil, né, no exterior. E também tem aquela questão de que muita gente acha, né, que no exterior é que vai ter uma educação, digamos, mais completa, mais refinada, que tem mais condições. Mas a gente percebe justamente o oposto também, né? A gente tem aquele complexo, sim, de vira-lata, né, de achar que o brasileiro, né, que o Brasil não oferece todas as condições. Mas a gente chega lá fora e a gente vê que
na verdade, não é assim, né? Nós temos muito bons artistas aqui, né? Muitos bons profissionais, muito bons pesquisadores, cientistas, né? E quando a gente realmente precisa sair, às vezes, para a gente ter essa noção do que a gente tem aqui de potencialidades, né? Principalmente as mentes nossas aqui, né? Que realmente são incríveis e a gente... acho que o maior poder do brasileiro é que a gente faz muito com pouco, né? No exterior a gente tem, às vezes, estruturas muito boas, de laboratório, por exemplo, nas universidades, né? A gente tem palcos incríveis, né? Aqui não. E aqui a gente tem que fazer um ótimo trabalho, a gente tenta fazer o melhor que a gente dá conta, né? Com que pouco, tem. né? Então é aí que a gente explora ao máximo e quando a gente sai, a gente vê que, na verdade, a gente consegue fazer milagre aqui no Brasil, né? Então a gente, eu acho que é uma percepção que a gente realmente tem quando passa um período fora do país, por exemplo. É um período de muita aprendizagem, né? E eu fico imaginando esses lugares que precisamos chegar, que precisamos ocupar. E parece que esses lugares que a gente precisa ocupar, a gente tem que ocupar, às vezes, simplesmente entrando, porque as portas estão abertas. Outros momentos a gente tem que derrubar as portas para que a gente entre. Foi assim, e a fala da Antônia me trouxe isso também, do Rafael. Tem sido assim ao longo de séculos, em que muitos momentos a gente precisou ocupar porque lutamos, porque insistimos, porque esses lugares não eram para a gente, mas ao mesmo tempo a gente se fez presente naquele espaço. E de fato é a nossa temática, né? Que espaço é esse? Que lugar que a gente pode chegar e como que a gente transforma esses lugares? Sim. Doutora Antônia, eu fiquei pensando aqui. Esse reconhecimento pela UFO, você já falou anteriormente, assim, o quanto foi prazeroso, quanto foi bom, foi significativo para você. Mas que essa conquista ela é carregada também de algo que não teve um reconhecimento, de algo que você ainda não conseguiu com esse reconhecimento, porque o reconhecimento ele vem falar, olha, tem outras coisas ali do lado de fora dessa instituição que é válido, que precisa ser validado. Então, essa foi uma conquista. E o que não conquistou ainda, Antônio? Com esse título sendo, então, a doutora Antônia, o que não alcançou ainda? Então, eu fico pensando. Primeiro, eu gostaria de ressaltar uma questão. Essa conquista não é minha, né? Essa conquista é de todos que vieram antes de mim. Eu morava, queria só fazer um recorte, eu morava perto da universidade, no campus Santa Mônica, e minha mãe é doméstica, né? Eu sempre falo ela já está no outro plano, mas ela está comigo o tempo todo. Então, ela, ao passar perto da UFO para poder trabalhar, ela não passava dentro da UFO. Ela contornava, passava por um caminho mais longo, né? E não passava dentro da UFO, porque esse lugar não pertencia a gente, a nossa história, não pertencia nem passar lá dentro, né? Era como se fosse um escudo. Né? E aí eu creio que até por isso ela tenha tido essa concepção da educação. Um dia alguém tão próximo de mim vai chegar aí dentro e não vai ter que contornar. Esse é um entendimento que me parece que eu tenho. Então esse reconhecimento como doutor honoris causa, que me surpreendeu, na verdade me surpreendeu de forma muito feliz. Eu fiquei muito, o tempo todo, à medida que você foi falando, foram passando várias questões na minha cabeça, né? Porque eu ainda estou aprendendo a entender, né? Esse título. Então, assim, o positivo dele é isso, porque a história dessas mulheres que vieram antes de mim é a história que está nesse título, né? A história das mulheres da minha família, as lavadeiras, as passadeiras, as que não foram da minha família, que ficaram nos quartos, e as que ficaram nas senzalas também. Então esse título representa que essa história valeu a pena. Eu só sou uma pessoa
que a pessoa que conseguiu, né, o título, mas representa essa questão. O que a gente ainda o que esse título ainda não consegue demonstrar? Ele não consegue ainda demonstrar esse peso que tem a história de vida, né, quando a gente recebe o título, com a história acadêmica de quem recebe o título. Então, assim, esse histórico de vida, não sei se eu estaria dizendo que teria que ter o mesmo peso. Eu estou dizendo que talvez poderia. Agora a gente pode ir para uma caminhada de umas próximas, e espero que quiçá, a gente tenha bastante doutoras honoris causa pela universidade. Mas então estou dizendo que nesse processo, como eu coloquei, nós avançamos, mas a gente precisa de avançar mais. Então, nesse processo, quem sabe a valorização dessa história, né, que a gente tenha que escrever, que a gente tenha que gravar, né? Porque a gente tem também muita gente que pode receber o título e que não é alfabetizado. Então, que essa pessoa possa gravar e alguém transcrever e ser valorizado como um título, uma referência mesmo de colocar no seu currículo, vamos dizer assim, para poder haver uma mudança, Aí eu estava lendo sobre isso, porque eu estou com muita dificuldade, vou te contar, de falar de te dar essa resposta, porque eu ainda não tinha pensado nisso. Acredita? Não tinha pensado. E aí eu estou buscando, nesse momento, resgatar o que poderia estar nessa caminhada, o que poderia ampliar, né, o título. Então, aí, talvez essa questão do registro ser um registro que pelo menos equipare, acho que a palavra é essa, que pelo menos equipare, né, ao título acadêmico. Talvez seja isso. E é importante a gente fazer um esclarecimento aqui. O título de doutor honoris causa, ele é de fato o reconhecimento acadêmico da universidade, das instituições de ensino superior, para a autoridade que a pessoa tem e é num determinado setor da ciência, da tecnologia, da arte, da cultura. E também da mobilização social. O que estamos falando aqui é de uma autoridade, que é a doutora Antônia, que no campo da cultura, no campo da arte, no campo da resistência, não chega sozinha, porque é muito bonito quando você reconhece que você traz toda a sua ancestralidade e que quem recebe aquele título é você, a sua mãe, são suas avós, são todas que vieram antes de você e que, junto com você, se compõe ou compõe esta autoridade no campo da cultura, no campo da educação, no campo da ciência, no campo da movimentação social e, acima de tudo, no campo da resistência. Porque muitas vezes os lugares não foram feitos para a gente. Rafael, os lugares não necessariamente foram moldados, pensados para que você, uma pessoa também simples, todos nós aqui, de origem simples, chegue lá e se transforme num doutor, e para isso vai para o exterior, estuda numa instituição na França, em Lille, se eu não me engano, e volta para o Brasil, professor de uma universidade federal, e você disse há pouco que é um dos poucos negros, não só no departamento, na sua faculdade, que é uma unidade da Universidade Federal de Uberlândia, mas também na própria Universidade Federal de Uberlândia. Nós somos mais de 2.000 professores na universidade e em torno de 60 negros, pretos e pardos nessa instituição. Representa muito pouco quando nós olhamos o universo. Mas como foi isso para você? Chegar nesse lugar que não necessariamente foi moldado para você. Chegar nesse lugar significa se transformar para caber nesse lugar ou dar a sua marca, a sua contribuição, deixar o seu legado naquele espaço, para que esse espaço também não seja simplesmente colorido, mas ele tenha traços e marcas de uma outra cultura, de um outro modo de enxergar a vida, a sociedade, a ciência e a tecnologia. Eu acho que não tem como você entrar
em certos lugares e não reparar, não olhar à sua volta, né? Quando eu entro no laboratório da engenharia, eu sou um dos poucos negros que tem lá, né? Quando eu subo num palco, eu sou um dos poucos negros que tem lá. Quando eu vou para uma banca de defesa, de pós-graduação, eu sou às vezes o único, quase sempre o único da banca, né? Quando eu vou para um congresso internacional, quase o único negro, né? Então isso não é fácil, né? A gente está acostumado com isso às vezes, mas eu acho que isso traz um peso, né? É o que eu tinha mencionado da solidão estrutural mesmo, que isso traz pra gente, né? Em certas posições a gente não encontra os nossos pares, né? E isso é um peso invisível, assim, né? A gente se vê na obrigação também sempre de entregar o melhor, né? Então isso acho que é uma conquista, né? Mas ao mesmo tempo isso traz um peso muito grande, né? De representar toda a comunidade e também justamente, né? De ter que ser, digamos, ser exemplo, né? Então isso nem sempre é muito fácil, né? Mas ao mesmo tempo, quem é negro já está acostumado com isso, né? A pessoa preta já está acostumada a lidar sempre com o peso, né? De ser subestimado, né? De às vezes não ser respeitado, ou de ser tratado como exceção em muitos espaços, né? Então acaba que isso é um fato cotidiano, né? Mas justamente, né? O que a gente tenta trabalhar sempre é para mudar esse contexto, né? A doutora Antônia falou sobre resistência. Eu acredito muito que a resistência, existem várias formas, eu acredito, né, de resistência. A minha, né, é justamente estar presente, ocupar os espaços, né, que não são normais, entre aspas, para pessoas pretas, né. Então é isso. É ser o professor doutor, né, estar diante de uma turma, né, de universitários com poucos negros, né, mas que se veem representados em mim, né, é justamente ser diretor musical, subir no palco, né, e ocupar o espaço de forma mais natural possível, mostrar que eu tenho direito de estar ali, né? Assim como tem pessoas, como o Antônio também falou, que abriram caminho, né, como se diz, meteram o pé na porta para poder possibilitar isso, né, mas eu acho que é basicamente isso, ocupar os espaços e para trazer representatividade, né, para os jovens, para outros verem que se eu estou ali, né, é possível. E não pode existir, e não existe, democracia se nós não estivermos em todos os espaços. A democracia está ameaçada com a ausência de pessoas negras nos lugares sociais. É importante a gente perceber isso. Queremos engenheiros competentes, engenheiras, médicas, médicos, professores, professoras, doutores ou não, ocupando os espaços, porque senão estamos ameaçando a própria democracia. A democracia só é completa e só é real se de fato a gente conseguir chegar nesses lugares. Porque a mesma cobrança que se exige para que a gente exista nessa sociedade brasileira de uma pessoa branca, se exige também de uma pessoa negra, dos impostos e das condições. Não necessariamente somos cobrados da mesma forma no sentido da exigência de estar lá. Parece que a gente tem uma exigência, inclusive, de oferecer mais, não é isso? Exatamente. De ir além. Exatamente. E eu acho que isso traz também uma armadilha bem perigosa. Ser um negro, por exemplo, um negro excepcional em uma posição, né, de destaque, por exemplo, pode trazer a falsa impressão de que a gente, como você comentou, está numa democracia racial, né? Isso não é verdade. Então acho que tem que deixar isso bem claro, né? Que nós ainda somos exceções, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, sempre fui uma pessoa privilegiada, apesar de preto, né? Dentre os nossos, né, eu tive, né, a condição de chegar onde eu estou. Mas a gente sabe muito bem que isso não é o senso comum, né? A regra não é a regra, né? Não é a regra. Então a gente tem que tomar muito cuidado justamente nessa armadilha, né? Se eu cheguei, outros também têm plena condição de chegar. Infelizmente não é verdade, né? E é por isso também que eu tento usar, né, de tudo que eu tenho, tudo que eu sei, né, de usar as ferramentas ao meu dispor para tentar mudar esse cenário de onde eu estiver, né? Seja na academia, seja na arte, né? Seja no meu entorno social, pessoal. Né? Que bom ouvi-lo. Muito bom. Você falou muito de chegar e você perguntou, né? Onde nós queremos chegar? E quando nós pensamos nesse Brasil, doutora Antônia, doutor Rafael, como que vocês imaginam esse Brasil para a próxima geração? Então, como que você, Rafael, imagina esse Brasil
na engenharia, na música. E, Antônia, nos movimentos sociais, na escola. Como que é a idealização desse Brasil que nós queremos? Eu acho que a universidade, né, no contexto universitário, mudou muito, né, da minha época de estudante para cá. Isso, questão de 15 anos. O horizonte mudou bastante. E eu tenho muita esperança, sou muito otimista, né, ainda que a gente sabe que tudo caminha muito lentamente, né, não vai ser em 2, 3 gerações que a gente vai conseguir mudar esse contexto. Mas hoje eu encontro uma universidade muito diferente da que eu estive, né? Então a gente vai como eu disse, na minha turma, onde eu dou aula, eu já vejo lá pelo menos 5, 10 estudantes negros. Eu era o único da minha turma, né? Passei pelo campus, você vê muitos estudantes negros, né? Você vai no RU, por exemplo, no restaurante universitário, também já são muitos alunos negros, né? Então a gente vê que o contexto está mudando, né? E eu espero justamente para a próxima geração, os próximos 10, 15 anos, o que eu espero basicamente é isso. Da gente ter, né, ocupar os espaços, né, e eu não ser mais um único professor de departamento preto, né, isso que eu espero, isso que eu sou muito otimista, e não só otimista, mas eu tento trabalhar, né, para que isso aconteça realmente. Bom, eu vou desenhar meu Brasil aqui. Sou a nova presidente. Vou desenhar meu Brasil. Que bom, que só a gente tem uma presidenta negra nesse país. Então, vamos jogar energia para o universo. Então, eu penso que a educação, vamos começar pela educação, que seja uma educação em que a gente não precisa de ficar falando mais em Lei 10.639 e nem 11.645. Então, que seja uma educação onde que os nossos negros estejam desde o ensino, da educação infantil até o ensino superior, que tenham muitos negros doutores, né? E para isso, eu acredito que a gente precisa de ocupar diferentes espaços, né? A gente precisa de um Rafael, de um Helder, de uma Mara, para poder os nossos meninos e meninas negras se espelharem. Então, a juventude negra sem estar ausente do espaço educacional, né? Com relação à cultura, eu espero de um Brasil em que esteja valorizado todas as expressões culturais, né? Não só a cultura afro-brasileira, não, mas que ela também esteja inserida. Então, e que ela possa se apresentar e ser representadas em diferentes espaços. Uma questão que me chama muita atenção, quando o Rafael coloca da questão do palco, aí fiquei imaginando também um palco lindo, bem, sabe, assim, um palco de excelência para a apresentação da cultura afro-brasileira, que a gente possa estar em vários espaços sem ser ovacionado com ovo mesmo. Espero uma saúde de qualidade, né? Que as nossas questões de saúde sejam todas sejam vistas com a necessidade específica que os nossos têm. A necessidade específica da anemia falciforme, por exemplo, a específica da questão da questão da pressão alta, assim. Eu fico observando a comunidade próxima, vamos chamar assim, a comunidade do Congado, que eu convivo muito, aos 35, 38 anos, os meninos já estão usando remédio para pressão, né? E principalmente as mulheres e principalmente as mães solo. Então, isso é consequência de todo um processo de carga muito, muito grande, de uma saúde não preventiva, né? E acaba que também é uma saúde que não é curativa. Então aí a gente perde muito cedo muitos dos nossos. Então, uma saúde voltada para um olhar específico para as questões do povo preto, né? E penso também na questão social, que é assim básica, que as pessoas, né, que aí que não seja eu então a presidente, mas que seja o presidente que vai olhar as periferias, sabe? Que vai olhar as condições sanitárias que as pessoas da periferia vivem, e quem está na periferia
quase 90% são os nossos povos. Então, é o nosso povo preto. Então, que a gente tenha nesses espaços o nosso povo num equilíbrio com todos os outros povos que são todas as outras raças que são existentes no país, né? Como vocês perguntaram sobre o Brasil. Então, assim, eu espero que esse equilíbrio exista, né? Em diferentes espaços, que os nossos meninos negros possam ir no shopping sem ser vigiados o tempo todo, né? Então, assim, a gente, enquanto mãe, avó, enquanto família desses jovens, eles se sentem, e eles têm o direito de estar lá, mas quando eles vão, a gente fica pensando que hora que eles vão chegar, como, assim, o que pode ter acontecido, porque normalmente, o que não poderia ser normalmente, mas normalmente acontece algo. Então, o que eu espero de um Brasil é um Brasil sem racismo. Eu fiquei pensando, eu quero viver, quero esse Brasil também. Eu também quero esse Brasil para mim. E aí, pensando nesse Brasil, Rafael, como músico, eu já te falei que o meu pequeno Enzo está no conservatório. E aí, quando eu olho o conservatório hoje, acho que você vai ser melhor para falar, a entrada, como um sorteio, como uma inscrição, a gente consegue ver mais crianças negras ali. Como que você imagina esse conservatório de música, essas crianças negras tendo acesso a esse instrumento que antes estava longe? Como que você vê esse Brasil? Justamente, eu só espero realmente que cada vez seja mais democrático os espaços, né? Como eu havia dito antes, a música instrumental, a educação formal, de forma geral, ainda acaba sendo um lugar de discriminação, né? Então, muitas crianças, né, acabam não concluindo os estudos no conservatório, né? A gente tem uma evasão muito grande, principalmente das famílias que moram em regiões mais periféricas, né? Então, isso é um fato, é uma verdade, né? Então, muitos alunos começam e as famílias deixam de levar os alunos, né? Então, não é simplesmente sobre ingressar no conservatório, né? Que o ingresso realmente é completamente democrático, mas a permanência, né? E aí a gente reforça, né, sempre a necessidade de políticas públicas, né, para pertencimento e para manutenção dessas crianças, dos estudantes, né? Porque são condições completamente diferentes de quem mora perto, quem mora na região central, né? Quem tem condição de levar e trazer os filhos todos os dias, né? Então, eu só espero que realmente a gente tenha cada vez condições mais isonômicas, não sei se eu posso falar assim. Um mundo sem racismo e um mundo mais isonômico, né? Ô, Rafael, eu fico aqui pensando, né? Eu vou fazer uma pergunta para você e uma pergunta para Antônia. Você já foi para muitos lugares, não só no Brasil, fora do Brasil, também conheceu outros países da Europa, chegou em lugares e posições que poucas pessoas no Brasil chegam. É um engenheiro doutor, nem todo engenheiro é doutor. Um engenheiro doutor que também está na universidade, nem todo engenheiro doutor avança para a universidade na docência universitária. Onde mais você quer chegar? Qual é o desafio, os desafios que te esperam? Eu acredito muito como eu disse, na democratização. Eu acho que agora meu papel é retornar isso para a sociedade, né? Trazer realmente essa contribuição, né? Esse trabalho que a Antônia falou do coletivo, eu acho muito importante, né? Então, atualmente, eu presido uma associação cultural que tem justamente esse fim, né? De trazer, desenvolver projetos sociais, né? Trazer a cultura, a arte, essas iniciativas, né? Para populações periféricas, né? Então, eu acredito que o meu papel hoje, né, não seria mais sobre uma conquista minha, né, mas eu realmente tenho que conseguir, de alguma maneira, retornar isso para a sociedade, né? Eu acho que a luta não é válida se eu chegar sozinho lá em cima, digamos, né? Então, eu acho que só vale a pena se eu conseguir trazer o máximo de pessoas junto, né? Então, eu acredito nisso. A gente não anda só? Exatamente. E aí, nesse A Gente Não Anda Só, Antônia, você disse há pouco que carrega consigo a ancestralidade das mulheres, das pessoas que vieram antes de você. Como que a Antônia será lembrada pelos seus netos e filhos? Primeiro, assim, vou usar a expressão que eu acho que eu vou ser lembrada muito, que
na família falam assim, a teimosa, e eu chamaria de a resistente. Porque, assim, e é bem assim, isso mesmo. Agora há pouco, num diálogo com minha filha, ela falou, mas eu não sei, a senhora não acha que está na hora de ficar, de aposentar de verdade? Aí a gente fica preocupada, né? Porque a senhora não para e tal. Então, assim, eu quero ser lembrada enquanto a resistente, a que carregou a história do seu povo e que quer ter pessoas junto para poder dar continuidade, né? Quero ser lembrada enquanto uma pessoa que ama o seu povo. Eu amo meu povo, eu amo a cultura do meu povo, eu amo a história do meu povo, porque é uma história de verdade, é uma história de superação, né? Então, eu quero ser lembrada enquanto essa pessoa que esteve nesse processo de resistência e que não vai desistir jamais. É isso. Não tem como não se emocionar ouvindo o Rafael e ouvindo a Antônia. Não tem como. E vocês falam pro coração, do coração para o coração. Não quero chegar sozinho no monte, no alto, e também quero ser lembrado pela resistência por amar esse povo. Que episódio especial que está sendo esse. Que episódio especial. Rafael, você transita por muitos lugares. A gente está quase chegando ao final, tem algumas perguntas, mas você em alguns momentos fica confuso. Que Rafael que é esse? Que é o Rafael da arte, é o Rafael da cultura? É o Rafael que quer carregar o máximo de pessoas possível? É o Rafael da tecnologia, porque ele é da área de tecnologia, de telecomunicações, engenharia de telecomunicações. E é o Rafael do fagote, que é um instrumento para pouquíssimas pessoas. Às vezes as pessoas nem conhecem o fagote, o instrumento fagote, porque de fato não é um instrumento comum. Como que essa identidade do Rafael fica nesses dois universos? É curioso, né? Parece que eu escolhi justamente as coisas mais improváveis, né? A engenharia de eletrônica e telecomunicações. É uma engenharia muito pouco conhecida, entre as grandes, né? É um nicho da engenharia elétrica, mas pouca gente se dá conta de que ela existe, né? Mesma coisa na música, eu fui escolher logo um instrumento que é completamente incomum, improvável, né? O fagote, por exemplo, né? A flauta doce todos conhecem, mas o fagote é um instrumento muito pouco conhecido, de sopro, um instrumento grave, utilizado nas orquestras, por exemplo, né? Então duas posições realmente bem, assim, dois lugares bem incomuns. E é curioso essa interseção entre os dois mundos, porque eu acho que eu nunca parei pra pensar, mas é como se eu simplesmente, sei lá, trocasse de roupa quando eu vou, né, subir no palco ou quando eu entro na sala de aula, né? Eu acho que são complementares, né? Na verdade, eu acho que nem tem esse momento de eu virar a chave. Eu acho que é automático. Eu acho que no fim das contas, como eu disse, são complementares. E nós somos um todo em todos os lugares. O professor é a pessoa é o professor, o músico é o engenheiro é o músico. E talvez essa sociedade que a gente quer que separe menos, Com certeza. que segregue menos. E tem as áreas de interseção, né? Então, eu trabalho, né, com pesquisas na área de inteligência artificial, na parte de cibersegurança, mas ao mesmo tempo já tive pesquisas que unem as duas coisas, né? A parte música computacional, né? A parte de IA ligada, né, na música. Então, assim, ao mesmo tempo existe uma zona ali que a gente consegue perfeitamente juntar as duas coisas sem problema nenhum. Da Vinci era músico, engenheiro, filósofo e cientista. Nós temos que dar conta de ser mais do que uma coisa só. A gente acaba separando, Sim. colocando tudo em caixinhas separadas, né? Sim. Atualmente, mas é para fins, acredito eu, mais didáticos, né? Mas no fim é uma coisa só. Como eu disse, música é matemática, né? E a engenharia é uma arte ao mesmo tempo, né? Eu acho que no fim das contas não existe essa separação na prática. Como não existe a separação entre brancos e negros, entre indígenas e brancos ou negros, entre homens e mulheres, a gente é que insiste na separação e insiste na segregação. Mara? Exatamente. Antônia, a trajetória toda aí que você traz, a sua vivência, da sua resistência, que você falou tão bem, você teria algo para dizer para quem não terminou
ou para quem você quer ver chegar em determinado lugar. Sei que eu acho que não vai ter uma regra, mas que recado você daria para aquela pessoa que quer continuar resistindo nesse movimento e que precisa ouvir algo para continuar e chegar? Então, primeiro, eu estou aqui o tempo todo admiradíssima com o Rafael. Muito, muito admirada com o Rafael. E aí eu estava pensando nisso. A gente Poderia ser seu filho, né, poderia Antônia? ser meu filho, né? E aí uma das questões é essa. Eu penso que os nossos precisam de ter muita referência. A gente precisa de ter referência. Outra questão é a juventude negra me chama muita atenção. E aí, talvez por isso que eu estou aqui do lado do Rafael, tendo essa alegria de estar do lado dele, e de de ter essa preocupação e buscar essa superação. Então, a questão das mulheres negras, as mulheres negras que na sua maioria são solo, e o abandono que elas vivem. E hoje, enquanto mulher negra idosa, também tenho pensado muito na questão da terceira idade, sabe? Hoje, caminhando, eu dei uma olhada e falei, nossa, parece que eu quero escrever alguma coisa, eu quero também pensar em ações para trabalhar com a terceira idade, porque se a velhice de uma pessoa não negra é solo, da pessoa negra é solo. Então, assim, de novo, uma intensidade na solidão. Enquanto mulher negra, porque a mulher negra ficou, né, solo quase em todo o seu processo histórico, mãe solo, dona de casa, e uma trabalhadora baixa renda, e depois chega na terceira idade. Então, acho que a gente precisa começar a conversar um pouquinho sobre isso também. E eu acho que eu me perdi na sua pergunta. Já pensou? É porque a gente também, do outro lado, Mari, a gente está aqui encantado de ver uma pessoa como a Antônia, mulher negra, e que traz um assunto importantíssimo, falar da velhice, da negritude na velhice. Mas quando a gente olha para Antônia, a gente vê tanta jovialidade que ela falando de quando ela se coloca, se identifica como uma mulher negra idosa, eu olhei e pensei, uau, que pele maravilhosa, que pessoa maravilhosa, e eu quero fazer um testemunho, dar um testemunho aqui. Eu trabalhei com a Antônia na Pró-Reitoria, enquanto eu estava pró-reitor de Extensão e Cultura, e a Antônia assumiu, então, o Centro de Memória Graça do Axé. E a Antônia tem uma energia que poucas pessoas jovens têm. Então é difícil te localizar nesse lugar de uma mulher idosa. Mas de uma potência, sem dúvida alguma, você sempre será localizada. Obrigada. Eu agradeço muito. E aí eu penso nisso, assim, como a gente pensa muito. Durante toda a minha vida eu pensei muito no coletivo. Eu aprendi assim, né? Eu aprendi que a gente não fica sozinho, a gente vai de mãos dadas. Teve um momento, eu até acho importante dizer isso, que eu sou filha única, né? Dessa mãe solo. E solo por um tempo, né? Depois encontrou uma pessoa maravilhosa, que quiçá todas as mulheres negras conseguissem encontrar um homem maravilhoso como foi meu padrasto. Mas aí eu fico pensando assim que e agora? Agora minha filha, nessa conversa também, ela falou assim para mim assim, parece que a senhora não lembra da idade que a senhora tem. Ah, não quero lembrar. Não quero lembrar. Não, sabe assim? Então, e esse trabalho no Graça, eu queria até reforçar, porque tem momento que eu não falo muito sobre ele, e é importante demais dizer sobre ele. Dizer e te agradecer também o quanto que você e o Molina acreditaram em mim sem me conhecer. E isso é o que, acho que caminhando no que você me perguntou, isso é o que a gente precisa muito. Você precisa de acreditar no outro. Eu preciso de estar aqui do lado do Rafael e acreditar que o Rafael é potencialmente uma pessoa que vai caminhar do meu lado,
né? E que a gente vai ter encontros e desencontros, mas eles não serão momentos de destruição, serão momentos que fazem parte da construção, né? Então, é disso que eu penso. E aí, Rafael, eu vou te levar lá para o Terno Maria de Nossa Senhora do Rosário, para você bater um papo com os jovens lá. E mais uma questão, assim, só rapidinho para colocar. Hoje, conversando com um desses jovens, que infelizmente nós estamos buscando, né, sair do caminho que entrou para as questões, né, dos entorpecentes. E aí eu fiz uma pergunta, falei, olha, por quê? Assim, o que te levou, né, a estar nesse lugar? Você tem tantos outros lugares que você tem direito de estar, né? Olha o Rafael aí, mesmo assim, sem ter conhecido o Rafael, mas o Rafael, como ele colocou, ele não é único, né? Nós temos um Helder, nós temos vários, né? E aí ele falou para mim, eu não sei. Não sei. As pessoas me encontraram, eles falam, os caras, né? Esses caras me encontraram, me fizeram um convite e eu fui. E isso é muito ruim. Porque o eu fui foi muito difícil para ele falar, sabe? Eu percebi isso. Então, assim, porque além de tudo, eu tô querendo ainda buscar resgatar alguns, né, dos que eu percebo. Então, ele falou, eu fui. Mas, eu falei, e vai ficar quanto tempo? Ele falou, eu não quero mais, mas eu não sei sair. Então, o que a gente, né, como que a gente pode caminhar? E não é só com relação ao entorpecente, é com relação a não estar na escola. Uhum. Por que você não está na escola? Eu não sei. Outro diz, a escola me expulsou. Então nós precisamos, eu queria fazer esse convite, nós precisamos de uma rede de várias consciências negras, né, formando uma rede para ajudar esse não sei a ter uma resposta. Aí acho que é nesse caminho. Obrigada. Estamos chegando ao fim desse episódio maravilhoso. A gente não pode terminar esse episódio, Mara, sem... que é um episódio que fala do lugar que chegamos e onde a gente ainda pode chegar e como que a gente é referência uns para os outros. E foi isso que para mim ficou muito forte. Mas eu queria ouvir de vocês uma palavra da Antônia, uma palavra do Rafael, que sintetiza um pouco esse movimento, essa luta, que sintetiza essa conversa que nós tivemos aqui e que sintetiza um pouco a sua história de cada um de vocês dois. Antônia? Possibilidade. Possibilidade. Que seja possível para todas as pessoas, homens e mulheres negras e negros, chegar e ocupar os espaços. Amém. Rafael? Eu acho que para mim a palavra do momento é representatividade. Representatividade. Eu acho que, como a Antônia mencionou, eu acho que é muito necessário a gente se ver nos espaços, né? Mais uma vez, ter negros em posições de liderança, em posições de poder, em posições, né, que não são convencionais, né? Então a gente ter, igual vocês comentaram, né, um dia um presidente negro, né, um reitor negro, um professor, mais professores negros, tá? Então acho que a representatividade, eu acho que para mim é essencial, como você comentou, Antônio, para a juventude perceber que é possível chegar lá, né? E obviamente com a ajuda, como eu disse, das políticas públicas e de ferramentas que vão possibilitar realmente deixar de ser um sonho para ser um objetivo palpável. Muito obrigada, Rafael, doutora Antônia. E, Helder, eu vejo aí representatividade, possibilidade. Acho que eles fecham realmente o mundo local que nós queremos encontrar, onde nós queremos viver e pensar que nós queremos ocupar todos os espaços. Nós queremos ter o reconhecimento de ocupar, de estar onde acho que a gente pode também puxar outros, né? Segurar na mão e vamos junto. E com essas duas palavras, possibilidade, representatividade, nós encerramos esse episódio que discutiu o lugar do negro e da negra na nossa sociedade, onde nós queremos chegar. Recebemos hoje professor Rafael e professora Antônia, eu e Mara, e foi de uma
de uma força e de uma grandeza únicos estar aqui e debater esse assunto. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, nos acompanhe nas nossas mídias e não perca este e os outros episódios do podcast Consciências Negras UFO. Até a próxima.